Olá, estamos começando mais um 15 na TV aqui na TV Unimap e hoje, como sempre, recebendo aqui Evandro e Eduardo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Valeu, Roberto. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? Falar aí dos jogos das nossas categorias de formação, 15 de Piracicaba. Resultados não muito esperados, né? Mas as equipes ainda na zona de classificação e com boas perspectivas para a próxima fase. Sim, Roberto, Evandro, deixar aqui um abraço para todo o torcedor quinzista que nos acompanha e especial, né, para aqueles torcedores que estão lá na Rússia, na Copa do Mundo. Um abraço para o nosso amigo Batata, que foi lá torcer para a Croácia contra a Argentina, foi pé quente, levou a bandeira do 15 lá com a camisa da Croácia, mandou muito bem, né? Também para a Patrícia Mateuso, para o Fábio Mateuso, a família de torcedores quinzistas, que inclusive são sócios do 15 de Piracicaba. O coisa ainda é sócio-torcedor e também do membro do Conselho Deliberativo, Fábio, né? O Fábio Mateuso, isso. O Fábio Mateuso também é conselheiro do 15 de Piracicaba. Participa da diretoria da Associação Amigos do 15 também. Diretoria da Associação Amigos do 15, então são quinzistas aí fortes que estão lá na Rússia, torcendo para o Brasil e também aí levando pé quente aí contra a Argentina. Como o Evandro falou, os resultados da categoria de formação do 15 não foram tão bons. Ainda não tem nada definido, né? O 15 ainda está na zona de classificação, mas ainda tem mais uma rodada, né? Tanto do Sub-15 e Sub-17 quanto do Sub-20. Mas para começar comentando, né? O Sub-15 perdeu do Rio Branco por 3-2. Foi um jogo fora, né? Os dois jogaram fora. E o Sub-17 também perdeu, por 1-0, né? Também, perdeu por 1-0 para o Rio Branco. Isso. Agora, próximo fim de semana, as equipes folgam, né? Estão com um jogo a mais, tem um número ímpar, né? Na chave do 15, então, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17 folgam na próxima rodada. Eu até destaquei, né, na matéria que fiz pré-jogo, que as três equipes tinham chances de classificação, né? De confirmar isso nesse fim de semana. Infelizmente, nenhuma conseguiu, mas ainda tem jogo pela frente, né? E a situação está bem conduzida, né? No jogo do Sub-15, o Rio Branco saiu na frente, abriu o placar logo no começo do jogo, né? Eu até abordei antes dos jogos com o Rafael Vinícius do Sub-15 com o Denis do Sub-17, que o Rio Branco jogava a vida deles na competição, então isso era um peso para a partida, né? Porque você pega um adversário aí que jogava as últimas chances e dentro de casa, com certeza, é um fator aí que iria complicar. E foi assim, o Rio Branco foi para cima logo no começo, conseguiu abrir o placar, mas o 15 virou logo em seguida, com gols dos volantes aí do Beraldo e do Davi. O Beraldo, para quem não sabe, é filho do André Beraldo, né? O André Beraldo não traz grandes recordações para o torcedor que existe, ele fez um gol, apesar de ser piracicabano, ele fez um gol pelo Taquaritinga, num acesso aí no último minuto que ficou marcado. Então, mas o Beraldo é filho dele, né? Para quem esteja na dúvida aí, o 15 conseguiu a virada, 2-1. Mas no segundo tempo, aos 25 minutos, o Rio Branco fez 2-2 e eu já perdi as contas de quantas vezes aconteceu isso com o Sub-15 nesse campeonato. Acabou sofrendo um gol no fim, e esse foi no fim mesmo, né? Lembrando mais uma vez, Sub-15 são dois tempos de 35 minutos, né? E o Inhoquim levou a virada aí aos 38 do segundo tempo, perdeu por 3-2. Um empate praticamente garantia já a classificação, ainda que não matemática, mas já deixava bem encaminhada. Infelizmente o Rio Branco conseguiu esse gol aí no fim, né? O que manteve, até por conta, né, do que eu falei, eles precisavam muito da vitória, então lutaram até o último minuto aí e conseguiram os 3 pontos. Mas a situação ainda está bem encaminhada. O Sub-15, acho que na verdade as duas equipes, né, ainda continuam, só uma combinação de resultados aí realmente desastrosa para tirar essa classificação do Sub-15 e Sub-17. Sub-15 que está em segundo lugar do seu grupo, lembrando que classificam-se de forma direta os 3 primeiros, então o Sub-15 do 15 de Piracicaba está em segundo lugar, sendo que classificam os 3 de forma direta, os 3 primeiros, e ainda os 4 melhores, né, se não me engano, quartos colocados. Então, a chance realmente ainda continua muito grande. Inclusive, o quarto colocado, que ainda seria teoricamente também uma zona de classificação, está a 6 pontos do 15 de Piracicaba. São 5 melhores quartos colocados, são 9 grupos, né? Exato. Aí ficariam 32. Eu até puxei a colinha aqui da classificação, né? O 15 está em segundo com 18 pontos, o Guarani já disparou, já garantiu o primeiro lugar com 26. Mas aí o União Barbarense veio atrás com 15,
Aí teriam Rio Branco e Rio Claro com 13 pontos, né? Que ainda poderiam alcançar o 15. Mas ainda tem essa questão que você citou aí, dos quintos melhores também conseguirem a classificação. Então ainda está bem o Sub-15, está numa situação boa. E, dependendo dos resultados, pode se classificar sem nem entrar em campo, né? No próximo fim de semana, se Rio Branco e Rio Claro não empatarem, que seja, né? Chegam a 14, na última rodada só poderiam chegar a 17. Então, se essas duas equipes aí não vencerem, né, seus jogos, o Sub-15 consegue a classificação no próximo fim de semana, mesmo sem entrar em campo. E o Sub-20, o Sub-17 também na segunda colocação, né, com 21 pontos, também está na mesma situação, né? Os dois jogam contra o União Barbarense na próxima rodada, né, que vai ser no dia 9, né, vai ser uma segunda-feira, nos mesmos horários, né, às 9 e às 11, e jogam contra o União Barbarense. No Sub-17, o União Barbarense é o primeiro? É o primeiro colocado. Isso, lembrando que é numa segunda-feira, porque é feriado, né, 9 de julho, feriado em São Paulo. Então a federação marcou essa última rodada para o dia 9 de julho. Sobre o jogo do Sub-17, como eu disse anteriormente, é a mesma situação. O Rio Branco também precisava muito da vitória. Primeiro tempo conseguiu um gol de pênalti, né? Um gol de pênalti cometido pelo goleiro do 15, Daniel, e o zagueiro do Rio Branco, Gabriel, converteu, fez 1-0 para o Rio Branco por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, né? Aí conseguiu administrar o resultado e conseguir essa vitória. Mas o Sub-17 está numa situação até mais... Eu diria que está virtualmente classificado o Sub-17, né? Porque está com 21 pontos. O Rio Branco, que é o quarto colocado, né? O próprio Rio Branco, chegou a 15 e poderia chegar a 21 pontos. A mesma pontuação do 15, ultrapassaria no número de vitórias. Mas também... Tem um saldo ainda para tirar, o nosso saldo de gols é melhor que o deles, né? Mas eles passariam pelo número de vitórias. Número de vitórias. Seria o primeiro critério de desempate. Mas tem a questão que nós falamos dos quintos colocados, né? Com 21 pontos, dificilmente o 15 não seria um dos melhores um dos melhores quartos colocados. Então, situação aí virtualmente classificado o 15 e do mesmo jeito que o Sub-17, né? Se o Rio Branco não venceu o jogo dele no fim de semana, a equipe se classifica mesmo sem entrar em campo. Aí ficaria a briga pela liderança, né? Se o União Barbarense também não venceu o jogo dele, na última rodada jogam 15 e União Barbarense, né? São 3 pontos de diferença, mas daí o que pegaria é o saldo de gols. O 15 chegaria a 7 vitórias, só que o saldo do Barbarense é 26 contra 9 do 15. Aí fica praticamente impossível, né? Se o Barbarense tomasse aí 2 goleadas. Não, mas é importante, o pessoal fez uma grande competição, tenho certeza que vão conquistar a classificação, mas, né, como é 15 de Piracicaba, né, a gente sempre deixa uma emoção para o fim aí, mas dessa vez, diferente dos gols que o Sub-15, né, sofre no final, dessa vez tenho certeza que a gente vai sair feliz dessa reta final aí de campeonato. É importante destacar primeira fase, né? Destacar essa regularidade, né, faz quantos programas que a gente está falando aqui, as equipes na vice-liderança e as equipes na segunda colocação, né? Várias rodadas, né? Durante a primeira fase toda, praticamente, aí, conseguiu se manter entre os primeiros colocados. No Sub-15, o Guarani destoou um pouco, né? Acabou ficando aí uma liderança mais confortável. E no Sub-17, o União Barbarense conseguiu montar um bom time também e está levando essa vantagem. Mas com o Sub-17 sempre ali perto. Então, destacar esse bom trabalho das equipes. E destacar também que eu mesmo, né, trabalho lá no 15 de Piracicaba desde 2011, não me recordo qual foi a última vez que o Sub-15 e o Sub-17 classificaram-se juntos para a segunda fase do Campeonato Paulista. A gente teve aquela classificação do Sub-15 quando o técnico era o Xandão. Na minha época ainda teve também a classificação em 2011 do Sub-15, quando o treinador era o Neto. Depois também teve a classificação do Sub-17 com o Diego Favarin, né, Evandro? Mas sempre um classificava e o outro ficava pelo caminho, né? Dessa vez não, as duas equipes estão se classificando para a segunda fase e, como o Evandro disse, realmente destacar que a questão dessa classificação das equipes já foi construída desde o começo, com a permanência das equipes na zona de classificação desde a primeira rodada. É questão de render frutos, né? Você lembrou aí do trabalho do Xandão, né, que tinha como auxiliar o Rafael Vinícius, que hoje é o treinador do Sub-15, e nessa equipe tinha o Matheus e o Kaique, né, que hoje
estão no Palmeiras. O Matheus já foi para a seleção brasileira, já foi convocado, e o Kaique aí recentemente foi campeão. A gente até abordou com o Xandão, né, a última vez que ele esteve aqui. Foi campeão mundial sub-17 pelo Palmeiras. Então, são campanhas boas e que estão rendendo frutos. E o Sub-20 empatou com o União Barbarense, né? O Sub-20 teve dois jogos essa semana, né? Teve um na quarta-feira que também empatou em 0x0 com o Inter de Limeira, e no sábado 1x1 contra a União Barbarense, mas o Sub-20 acabou perdendo uma colocação, né? Está em quinto colocado, com 17 pontos. Na atual situação, classificaria, né, para a próxima fase como um dos melhores. São 4 melhores quinto colocados. 4 melhores quintos colocados, ou seja, só um fica de fora. Só um fica de fora. Só um fica de fora. Exatamente. E ao contrário do Sub-15 e Sub-17, né, que manteve essa regularidade, né, o Sub-20 foi crescendo, né, ao longo da competição. Teve alguns tropeços aí, se recuperou, conseguiu resultados expressivos, como a vitória sobre o Botafogo lá por 3x0. Né, bons jogos, né, outros nem tanto. E por isso ainda não chega numa situação confortável para essa última rodada. Mas dependendo só dele, que é o mais importante, né? Porque é complicado quando você começa a depender de outros resultados para conseguir a classificação. Então essa semana foram 2 jogos, como você destacou, na quarta-feira contra a Inter de Limeira no Barão. O 15 martelou muito em busca do gol, assim, principalmente no segundo tempo. O primeiro não teve tantas oportunidades, mas no segundo martelou em busca do gol, todo momento tentando, mas era aquele dia que a bola não entrava e realmente ficou no 0x0. Aí nesse sábado, contra o União Barbarense fora de casa, né? 2 equipes que estão fazendo boas campanhas, a Inter e o União Barbarense. O União fez 1x0 no segundo tempo, abriu o placar, e no final do jogo ali o Erisson sofreu o pênalti e o próprio Erisson concluiu e empatou o jogo. Mas no domingo, né, foi ontem, a Ferroviária venceu o Botafogo por 2x1 e acabou ultrapassando o 15, por isso caiu uma posição, o 15 em quinto lugar e a Ferroviária em quarta. Hoje o 15 estaria classificada, porque seria o terceiro melhor quinto colocado, por isso está ainda na zona de classificação. E quis o destino aí que se na última rodada, né, jogam 15 e Ferroviária, então já fica aí pro torcedor, né, sábado 3 horas da tarde no Barão, fazer esse fator casa aí valer a pena, né, porque uma vitória coloca sem depender de outros resultados, né? Coloca o 15 na próxima fase, né? Sobre esse empate, esse empate de sábado do Sub-20, conversei com o supervisor das categorias de formação, o Carlão, e ele me disse que teve mais um pênalti ainda para o 15 de Piracicaba, que não foi marcado pelo árbitro. Um pênalti claro, segundo ele, no momento que o atacante do 15 de Piracicaba ia fazer a finalização. Inclusive, até chegou a fazer o gol, porém o árbitro apontou falta do atacante do 15 de Piracicaba na jogada. E na visão do Carlão, na verdade teria sido até um pênalti ali, ou no fim foi o gol, mas o árbitro marcou falta do atacante do 15 de Piracicaba, o que tirou aí a vitória do time do Xandão, que a gente volta sempre a falar, né? Tá fazendo um grande trabalho. Sim. Você falou, né? Eu acho que resume um pouco o Sub-20 do 15 a superação, né? Porque a gente lembra, né, um tempo atrás o Sub-20 do 15 de Piracicaba ficou sem disputar, né, um campeonato paulista, por 2 edições ficou sem disputar o campeonato paulista da categoria, e isso com certeza atrapalhou um pouco, né, a evolução, o planejamento do trabalho dessa categoria. E ano passado tivemos uma campanha difícil, né, onde ficamos nas últimas posições. Sim. Praticamente o campeonato todo, e nesse ano, né, começamos com dificuldades novamente, daí o pessoal, todo mundo já começa a olhar novamente, poxa, vai acontecer de novo, vai ser aquela campanha difícil, e depois não, né, o pessoal conseguiu uma superação legal. Devido a essa má campanha que você lembrou, o elenco foi praticamente... Então começou um novo trabalho, muitos garotos que subiram do Sub-17, que tinham conseguido a classificação no passado com o Diego, né, o Diego iniciou o trabalho esse ano. Então é um novo ciclo que se inicia, e a ideia do Sub-20 jogar com atletas mais novos, né? 18, 19 no máximo, tanto que são 2, apenas o Rander e o Aguinaldo, que não tem idade para jogar a Copa São Paulo ano que vem. Então, no elenco todo, apenas esses 2 com a idade máxima que o torneio permite. Porque a ideia é justamente dar bagagem para esses jogadores para chegar na Copa São Paulo do ano que vem, né? Já está com um elenco mais formado, mais encorpado, o que não foi possível esse ano, né? Por causa dessa mudança que teve com relação a um elenco e outro, né? E o Paulo me ajudou, o Paulo que é analista de desempenho do Sub-20, ele me ajudou com as contas para a última rodada, né?
entre os quintos colocados, no grupo do Red Bull e Juventus, o Red Bull já tem 21 pontos, né? Então o 15 não ficaria, já é um grupo que está descartado. Aí a briga aí fica com o 15, em outro grupo, São Caetano e Água Santa. O São Caetano pega o São Bernardo em São Bernardo e o Água Santa pega o Santos em Diadema. O São Caetano tem 16 pontos e o Água Santa 15. Aí em outro grupo, o Barretos tem 15 pontos e o Monte Azul 14. O Barretos pega o Novo Horizontino, que é líder da chave, fora de casa. Um jogo complicado para o Barretos. Já o Monte Azul tem uma tarefa um pouco mais tranquila, porque pega o Olímpia. O Olímpia está numa situação difícil, para você ter ideia, está com pontos negativos na competição, né? Então já está muito difícil. Então, resumindo, o 15 não vencendo, precisaria torcer por tropeços dessas equipes. São Caetano, Água Santa, Barretos e Monte Azul, né? Empatando também a mesma coisa, daí com um pouco mais de chance, mas ainda dependeria de alguns resultados, por exemplo, porque o São Caetano pode chegar a 19 e o 15 só chegaria a 18. Mas aí no outro grupo tem o Barretos também, que pode chegar a 18. Então, para garantir mesmo uma vitória, daí chegaria a quarta colocação, não seria nem entre os quintos melhores colocados. Aí essa questão da quinta posição ficaria com a Ferroviária, né? E aí eles que teriam que fazer as contas. Então, reforçar novamente aí, convocar o torcedor para neste sábado, ajudar aí o pessoal da categoria sub-20 a conquistar essa classificação. Aí as 3 categorias se avançariam para a segunda fase do Campeonato Paulista. Aí seria realmente um fato talvez até inédito aí nos últimos anos do 15 de Piracicaba, as 3 categorias. O Matheus Bonassi, diretor das categorias de formação, ele comentou que isso aconteceu uma vez na década de 90. Não vou lembrar exatamente o ano, se foi 96, não sei mais. Assim, aí você vê que faz muitos anos que isso não acontece, né? Então seria algo aí incrível, né? As 3 equipes conseguirem a classificação. É bem possível, né? Então vamos começar aí no sábado com o torcedor aí dando a força para o 15 vencer a Ferroviária aqui no Barão. E apesar de todo aquele problema de logística que a gente vai ter depois, isso seria muito bom, né? Que as 3 categorias avançassem, porque realmente coroaria o bom trabalho que vem sendo feito pela toda a diretoria do 15 de Piracicaba com as categorias de formação. Já tem jogadores dessas equipes despertando a atenção de outros clubes, né? A gente lançou recentemente, comentou de atletas que estão no Corinthians, no Palmeiras, a gente citou aqui agora há pouco, no Grêmio, e já tem outras equipes entrando em contato com representantes do 15 que estão interessados em garotos que estão atuando nessas equipes, né? Sub-15, Sub-17, isso é outra prova aí do bom trabalho que vem sendo desenvolvido. E quanto mais o time avança, maior a visibilidade também, né? Com certeza. Com certeza. Então fica mais uma vez o convite para o torcedor para essa decisão, né? Que vai ser uma decisão no próximo sábado, dia 30, às 3 horas, né? Contra a Ferroviária do Sub-20. Mais uma decisão contra a Ferroviária, né? Mais uma decisão contra a Ferroviária, que aí possa se repetir aquele resultado também de 2016. Lembrando que é entrada franca, né? Entrada gratuita, categorias de base sempre não é cobrado ingresso, né? Então, o torcedor, vão lá dar uma força, prestigiar os garotos aí, empurrar a equipe do Xandão aí nesse último jogo para conseguir a vaga. E para a gente falar do time principal do 15 de Piracicaba, o principal anúncio, né, na semana passada foi a contratação do novo técnico do 15, o Fael Júnior. Ele era técnico do Rio Claro, né, esse ano no Campeonato Paulista, e vem aí para ser o técnico do 15 e agora vai ter o trabalho junto com o Diego Cope, né, que é o novo gestor de futebol também, de montar esse time, esse elenco. Também ressaltando, né, como a gente tinha falado na semana passada, a contratação do Mário Sérgio, né, o lateral direito. Isso. E também foi anunciado a volta do Samuel, né, que é o lateral esquerdo, que já atuou pelo 15 e está voltando agora para reforçar o time. É isso aí. A Dani vai gostar, né? Como mineiro, o 15 está contratando pelas beiradas, né? Contratou o Mário Sérgio lateral e contratou o Samuel lateral esquerdo. Então está indo pelas beiradas aí. O Samuel dispensa apresentações, né? Do campeão em 2016, né? E o Samuel, tenho certeza que o Du concorda comigo, que a gente já conversou sobre isso. Ele se identifica muito com a torcida do 15 por causa do estilo de jogo dele, né? Eu sempre disse, né? Eu gosto muito do futebol do Samuel. Eu acho que existem jogadores que, como o Evandro disse, se identificam com o DNA do clube, né? Com o jeito do clube. E o Samuel, eu acredito que é esse caso, né? Ele tem muito jeito mesmo do que o torcedor e o 15 de Piracicaba gosta, né? Que é um
um futebol de bastante determinação, de bastante garra, de bastante vibração, né? Então o Samuel, tenho certeza que vem para somar bastante aí, e tem um DNA vencedor, né? Um cara que já foi campeão com a camisa do 15 de Piracicaba, é sempre bom você ter no elenco. Conhece o ambiente, né? Então num elenco aí que possivelmente vai contar com vários jovens, é importante você ter um jogador, apesar de ele ser novo também, né? Ser novo ainda, mas é um jogador que já conhece o ambiente, a pressão da torcida, já sabe como funciona. E o Samuel é um jogador que dificilmente ele se machuca, né? Ele tem um histórico de suspensões por cartões, né? Mas isso pode ser trabalhado. Agora, contusões, né? Puxando o histórico dele, as competições que ele atuou, ele tem 60 partidas com a camisa do 15, né? E você vê, ele chegou antes da Copa Paulista 2016, exato, né? Então, quase sempre como titular, né? Copa Paulista ele foi, depois Série A2, depois ele na própria Série D do Campeonato Brasileiro. Aí ano passado tinha uma briga um pouco com o Pedrinho pela lateral, né? Mas estava sempre atuando, dificilmente se machuca, está sempre à disposição, né? É aguerrido, tem esse espírito aí lutador, esse DNA vencedor que o Du citou, então pode ajudar bastante até no vestiário ali, no ambiente, no dia a dia. E sobre o técnico, né, o Fael Júnior, ele tem bastante experiência aqui no interior de São Paulo, né? Muito. O Fael Júnior trabalha em várias equipes do nosso interior, né? Ituano, Santo André, Rio Claro, né? Em mais de uma oportunidade. Lá no Rio Claro por isso que ele estava até, né, no Rio Claro novamente, porque lá no Rio Claro realmente ele tem uma história muito vencedora, então o pessoal lá de Rio Claro gosta bastante dele. E tem lugar cativo assim, a hora que ele quiser ele volta lá no Rio Claro. Tanto que eu me recordo que quando foi anunciado a saída dele, já na reta final da primeira fase da Série A2, a torcida do Rio Claro ficou muito revoltada com a decisão, né? Não queria que o Fael tivesse sido dispensado, né? Então ele tem muita moral lá. Inclusive, assim, não é uma boa lembrança, mas na estreia da Série A2 deste ano, né, foi contra o Rio Claro do Fael, e eles acabaram vencendo a gente aqui na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista. Exatamente. Trabalha no Votuporanguense também. O Fael, ele iniciou a carreira dele como treinador no Japão, né? Ele encerrou a carreira como atleta lá e trabalhou durante muitos anos lá, conseguiu vários títulos, né? A gente até vai trazer mais detalhes, né, após a apresentação dele. Ele vai contar mais essa experiência dele, mas ele começou durante muitos anos lá no Japão, conquistando alguns títulos. Depois veio ao Brasil e comandou diversas equipes, aí tem bons trabalhos realizados, bastante experiente, conhece o interior de São Paulo. Apesar de não ter trabalhado no 15, conhece o 15 por ter enfrentado várias vezes, né? Conhece o mercado do interior, jogadores que podem ser úteis, então é um nome aí que vai agregar bastante. E o melhor de tudo, né? Para quem às vezes não sabe toda essa parte dos bastidores, mas o Fael sempre quis dirigir o 15 de Piracicaba, né? Ele sempre esteve atento às trocas de treinadores do 15 de Piracicaba, e sempre que o lugar de treinador do 15 estava vago, ele sempre dava um jeito de dar um toque para o nosso presidente, né? Conversar, saber as situações, os valores, porque realmente sempre foi um desejo dele, tenho certeza que ele vai confirmar isso na apresentação oficial dele, que acontece essa semana. Então isso que é o melhor, né? Uma pessoa que sempre quis e com certeza vai vir com muita vontade de comandar o 15 de Piracicaba. O Denis Augusto, treinador do Sub-17, trabalhou com ele já, né? Eu conversando com o Denis foi só elogios ao trabalho do Fael, falou que é uma excelente pessoa, um excelente treinador e que vai contribuir muito para o 15. Essa semana acontece a coletiva de apresentação dele, né? Então na semana que vem a gente traz toda essa cobertura, as falas dele. E além esses dois jogadores que a gente falou, tem mais alguns jogadores que estão para chegar aí? Essa semana, né? A gente já falou na semana passada, né? Que deveriam chegar aí vários jogadores, né? Mas essa semana mesmo devem chegar aí alguns atletas. Alguns nomes já estão saindo na imprensa, né? Então a gente já pode falar, o zagueiro Hugo, né? O Gabriel Tonini, o volante, o Rafael Rosa, meio campista, né? Que são atletas que já atuaram, já vestiram a camisa do 15. Né? São nomes aí que podem vir, né, nessa negociação. E o Hugo e o Rafael Rosa, seria ter a volta de quem não foi, né? Porque eles jogaram Série A2 do Paulista aqui, praticamente nem saíram do clube. O Rafael Rosa ele tinha se lesionado, né? Tinha machucado, mas são atletas que estão aí desde a última Copa Paulista, né? O Tonini, ele jogou a Copa Paulista no ano passado, saiu, jogou a Série D
pela Caldense, né? Nesse meio do ano aí. E o Tonini, a gente lembra de um lance dele, né? Que, querendo ou não, ficou legal, ficou bacana. Eu só não lembro o adversário. O São Caetano, na semifinal. Por isso que ficou marcado, né? Na semifinal não, quartas de final, na verdade, contra o São Caetano da Copa Paulista. Aquele jogo tenso, aquele jogo difícil, né? Muito por conta da qualidade do São Caetano, né? Foi realmente uma vitória muito importante para o 15 de Piracicaba naquele momento. E o Tonini entrou no final do segundo tempo para dar aquela segurada no cronômetro, né? Para passar o tempo. Entrou e em 2 minutos chegou, deu um carrinho no lateral do São Caetano e foi expulso direto, né? Mas a torcida vibrou como se fosse um gol. Porque realmente foi naquele momento muito tenso o jogo. Praticamente já garantido a vaga para o 15 de Piracicaba na semifinal. O Tonini entrou e deu uma entrada lá no jogador de São Caetano que a torcida vibrou bastante, né? E o São Caetano era o favorito, né? Tinha época por conta de investimento, do elenco, então foi uma classificação aí bastante comemorada na época. Então, para a gente encerrar o nosso programa, né? Como sempre, a gente está num período de Copa, né? A gente pode deixar de comentar, né? O que vocês acharam do Brasil contra a Costa Rica, uma vitória de 2-0? Né? Eu achei que teve um pouco de dificuldade a mais no primeiro tempo, uma dificuldade que eu não esperava, né? Realmente o primeiro tempo deixou a desejar, mas com as substituições do segundo tempo, o Brasil encontrou ali uma forma melhor de jogar. Destaque para a defesa, que foi realmente, né, foi muito firme, né? Não deixou nenhum tipo de contra-ataque da Costa Rica ser criado. Então, assim, foi um péssimo primeiro tempo e um bom segundo tempo que valeu a vitória pela insistência, e o Brasil foi o que mais procurou o gol, acho que foi compensado por isso também. Foi uma vitória lá 15 de Piracicaba, né? Daquele jeito sofrido, né? Mas eu concordo com a análise do Dudu, primeiro tempo não bom, né? Não foi bom. No segundo tempo, as alterações do Tite surtiram efeito, né? Com a entrada do Douglas Costa e do Firmino. Eu destaco e faço até um meia-culpa aqui, porque eu sou um jogador que não sou fã do Fagner, né? Assim, não que ele seja mau jogador, mas eu acho que tem melhores jogadores do que ele, e ele foi muito bem. Entrou no lugar do Danilo, acredito que fez uma boa partida. A se lamentar o Douglas Costa ter se machucado de novo, né? Exatamente. Quando todo mundo já estava pedindo, né, Douglas Costa e Firmino, né, tem bastante gente também pedindo a entrada do Firmino no time, que também entrou muito bem no jogo, né? Inclusive foi o que ganhou de cabeça, quando uma bola foi alçada na área, foi ele que ganhou de cabeça e a bola acabou sobrando para o Felipe Coutinho fazer o gol. E infelizmente não teremos aí o Douglas Costa agora. E é uma coisa constante, né? Infelizmente tem acontecido isso muito com ele. Fora de convocação por lesão. Vários amistosos que ele perdeu, e eu acho que seria uma alteração que o Tite faria, a entrada do Douglas Costa no lugar do William, né? Que o William vinha muito bem e nesses 2 jogos não rendeu tanto, mas infelizmente aí veio essa notícia da contusão do Douglas Costa. Agora tem a questão do Firmino, não sei se seria só com o Gabriel Jesus que ele brigaria, ou se seria com o próprio William, né? Porque o Gabriel pode jogar mais para o lado, o próprio Firmino também não é aquele centroavante fixo, né? Mas acompanhando também as notícias, vendo o noticiário esportivo ontem, o Tite não deve mexer na equipe, então deve ser esse mesmo time aí que vai enfrentar o jogo da Sérvia, e que promete não ser fácil também, né? O que a gente espera também é que o Neymar cresça, né, de produção. Ele que fez uma primeira partida também razoável, contra a Costa Rica também não vinha fazendo uma grande exibição, mas fez o gol, quem sabe aí, já não saiu tirou um pouco de peso das costas, venha mais leve, venha mais solto e consiga resolver, né, decidir o quanto que a gente espera dele. O que está faltando, né, porque o Brasil enfrenta equipes que ficam só atrás, né, você viu, Suíça, Costa Rica, e o que quebra uma retranca? O drible, né? Então, ter jogadores diferenciados como o Neymar, como o Coutinho, eu acho que é o que está faltando para quebrar um pouco da defesa adversária. O drible, você dribla 1, 2 jogadores, naturalmente, né, os espaços ali ficam mais abertos. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco para encaixar o jogo da seleção. E está sendo uma Copa difícil para toda a seleção grande, né? O Brasil passando por dificuldade, a Alemanha, a gente viu, quase ficou de fora, a Argentina está quase fora. Então, tá bem difícil. O sueco que entrou no segundo tempo para fazer aquela falta, era melhor ter ficado no banco, né? O cara entrou no jogo e fez a falta que deu a vitória para a Alemanha. Era melhor ter ficado no banco, então, aquele sueco lá. Com certeza. E uma coisa que eu sinto falta no futebol de hoje, até conversando com o Lucão, quando ele foi lá gravar na semana passada, lá no 15, é
aquele meio armador, meio clássico, né? Que é difícil de se achar. Né? Cobram aqui no 15 muito, né? E aí você vê na seleção brasileira, o Renato Augusto fez Quem fez uma grande partida foi o Rames Rodrigues, com a Colômbia falar. Fez uma excelente partida. Assistindo a Colômbia ontem, o Rames e o Quinteiros, 2 meia esquerdas ali, você viu o passe dos dois, né? Como quebra uma defesa, né? Aquilo assim, é uma assistência, né? E acaba sendo um diferencial, né? Eu sinto falta e o Tite não é nem culpa dele, porque infelizmente não temos, né? As opções seriam como você disse uma vez também conversando com a gente, era para ser o Ganso, na verdade. Né? Se você for seguindo a geração do Neymar, era para ser o 10 nosso, era para ser o Ganso, né? E o Lucas Lima como opção também que está mal no Palmeiras, né? Então o Tite aí ficou sem muitas opções, né? Porque o Renato Augusto é mais aquele jogador de arrancada, né? Eu particularmente gosto do futebol do Renato Augusto, mas ele é aquele segundo volante, aquele que dá um pouco de qualidade. Eu acho que ele dá uma qualidade na saída de bola da seleção que é importante. Mas no momento também não vejo ele como um jogador imprescindível para ter no time titular. Mas eu gosto do futebol dele, eu acho que em algumas partidas, principalmente nas eliminatórias, ele foi uma peça muito importante do time. Infelizmente se lesionou e perdeu espaço. Então a gente vai continuar acompanhando a Copa, né, Brasil, e também o 15 de Piracicaba, né? Nessa semana tem a apresentação do Fael Júnior e as chegadas dos próximos jogadores, né? A segunda-feira que vem, né, a gente... Não vou garantir, né, mas a gente espera que realmente, aí, com bastante nomes, né, a previsão é que vários atletas cheguem essa semana, mais de 10, aí, em torno de 15 jogadores, para já deixar um elenco bem encorpado, né? Porque tá aí a Copa Paulista, né? 15 estreia 4 de agosto, né? Então, treinador definido, o elenco chegando, daí o trabalho realmente começa a todo vapor, né? Jogos treino e o Fael vai dando a cara dele aí para a estreia na Copa Paulista. Com certeza, agora com a chegada do treinador, todas as situações que estavam meio pendentes no 15 de Piracicaba vão ser aceleradas, porque como o Evandro disse, estamos a um mês aí da nossa estreia, praticamente um mês da estreia no campeonato, e ainda precisam ser feitos os jogos treinos, né, a preparação física intensificada, então, mas agora sim, tenho certeza que tudo vai se ajeitar, e aí a gente vai começar forte a nossa preparação para a Copa Paulista. Bom, que vai acabar a Copa, né? Mas aí umas 2 semanas já começa a Copa Paulista, né? Começa a Copa mais importante do ano, né? Começa a Copa Paulista. Então, a Copa do Mundo, né? Tem sido bom pra gente quebrar um pouco essa ansiedade, né? A gente fica envolvido com a Copa do Mundo, o tempo acaba passando mais rápido. A hora que a gente vai ver aí já tá na Copa Paulista. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Né? Valeu, um abraço aí a todos e até a próxima semana. É isso, Roberto, deixar um abraço para todo torcedor que exista. Obrigado aí pela audiência. E lembrando sempre que os produtos aqui do 15 de Piracicaba, alusivos à Copa do Mundo, que está rolando ainda, estão à venda lá na 15 Mania, a loja do 15 de Piracicaba, lá no estádio Barão da Serra Negra. A gente fica por aqui então com o 15 na TV dessa semana. Você pode acompanhar todas as notícias, tanto do 15 de Piracicaba quanto da TV Unimap. É só nos procurar nas redes sociais. E a gente volta na semana que vem. Tchau!